Vamos lá. Vou começar aqui falando sobre o TikTok, né? Muitas vezes a gente tem uma impressão de que o Instagram e o TikTok eles se complementam. E qual que é o principal erro das pessoas? Deixa eu colocar aqui, Luquinha. Qual que é o principal erro das pessoas? Achar que o mesmo conteúdo que funciona em uma rede vai funcionar na outra, né? E, na verdade, isso é um grande tiro no pé porque são algoritmos completamente diferentes. Então, se a gente fica focado em, eu vou reaproveitar o conteúdo de uma plataforma e jogar para outra, a gente vai acabar nunca focando em uma específica, entendendo como o algoritmo funciona ali e, obviamente, atendendo o que o algoritmo precisa. Hoje, dentro do TikTok, para vocês terem ideia, nós temos mais ou menos 17 algoritmos. No Instagram, hoje, nós devemos ter uns 5, 6 algoritmos que operam de maneiras diferentes. Mas o do TikTok, ele funciona de uma maneira muito mais rápida e inteligente. Vamos lá, aqui o cronograma da nossa aula, né? Eu vou contextualizar vocês, depois nós vamos explicar como funciona o algoritmo do TikTok e como usá-lo a seu favor. Quando nós falamos o algoritmo, nós estamos falando do mecanismo da plataforma, tá? Até porque essas inteligências que fazem diversas leituras, elas não têm um nome específico, elas funcionam num todo. Como criar os conteúdos que engajam. Aqui tem muitos exemplos, inclusive, do que a gente vem fazendo para o Miguel. Como transformar sua presença no TikTok em vendas, visibilidade e autoridade. Como posicionar a sua marca de forma relevante na plataforma. E como usar o TikTok para bombar o seu Instagram, tá? Vou falar um pouquinho sobre o TikTok Shop, mas como não é a vibe de todo mundo aqui da agência, eu vou só pincelar mesmo. Vamos lá. 84% dos usuários descobrem novos produtos no TikTok antes mesmo de procurarem o Google, tá? Esse é um dado que vem da própria plataforma do TikTok. E nós vemos, de uma maneira geral, o TikTok servindo para duas fontes de pesquisa, tanto para pesquisas que as pessoas faziam no Google, quanto para pesquisas que as pessoas costumavam fazer no YouTube. Letícia, mas como assim? Dá um exemplo prático para vocês. Quando eu preciso fazer alguma coisa, por exemplo, vou trocar um chuveiro. Eu digito lá no YouTube, como trocar chuveiro sozinha em casa. Esse hábito, ele está sendo muito utilizado pelos usuários do TikTok dentro do TikTok. Ou seja, a gente tem uma mudança aí muito brusca que até preocupa o Google a nível de acesso, a nível de relevância como plataforma, em que os usuários estão deixando de usar o mecanismo de buscas do Google, deixando de usar o mecanismo de buscas do YouTube, que é do Google também, e passando a concentrar tudo dentro do TikTok. Qual que é o diferencial do TikTok? Ele tem um foco primariamente em interesses. Então, diferente das outras redes sociais que se baseiam nas conexões dos usuários, o TikTok foca nos interesses individuais, permitindo uma coleta de dados mais rápida e precisa devido ao formato dos vídeos curtos. Vamos lá. Quando nós falamos que as outras redes sociais se baseiam nas conexões sociais dos usuários, o que nós estamos querendo dizer, né, de uma maneira mais simples? A gente quer dizer que o Instagram, quando nós fazemos um post, por exemplo, quando a gente solta uma foto no feed, quando nós produzimos um story, um reel que seja, ele é primeiro entregue para o nosso pool de seguidores. Então, o Instagram separa uma fatia dos nossos seguidores e diz o seguinte: olha, primeiro eu vou entregar o conteúdo do Paulo para todo mundo, para esse pool de pessoas, e dependendo da relevância desse conteúdo para essas pessoas, eu distribuo para mais ou não. Ou seja, vamos supor que o Paulo vá publicar um conteúdo bem denso, bem profundo, falando sobre designer. Estou falando aqui sobre Photoshop. Se as conexões do Paulo dentro do Instagram não forem players do mercado que se interessam por esse assunto, forem conexões familiares, de amigos e tudo mais, dificilmente esse conteúdo se tornará viral ou dificilmente esse conteúdo ganhará uma relevância muito grande na plataforma. Por quê? As pessoas que estão ali conectadas com ele não fazem parte desse pool. Então o Instagram ele não mapeia os interesses antes de mapear as conexões. Enquanto que no TikTok é completamente o oposto. Ao invés do TikTok falar assim, eu vou entregar para essa pequena parcela de público para depois entregar para o restante, o que ele faz? Ele pensa assim, bom, o Paulo produziu esse vídeo aqui e ele está falando sobre Photoshop. O vídeo tá bacana, preenche todos os meus pré-requisitos, que eu vou mostrar para vocês quais são os requisitos, né, de um vídeo, de um conteúdo que performa muito bem no TikTok. Mas ele atende todos esses quesitos. Ok, quantas pessoas eu tenho aqui dentro da minha chave de interesses que estão propensas a consumir esse conteúdo? Eu tenho 200 mil. O TikTok não vai pensar duas vezes.
Ele vai começar a entregar esse conteúdo para essas 200 mil pessoas, que sejam seguidores do Paulo ou não. Esse é o mais importante. O funil, um funil aberto dentro do TikTok, ele tem muito mais chances de alcance com um único conteúdo do que o do Instagram. Letícia, mas então você está me falando que eu poderia pensar em parar de produzir conteúdo para o Instagram e produzir para o TikTok se eu quero ter mais seguidores, mais relevância, etc? Não. Não se esqueça que é o seguinte, a partir do momento que o TikTok pode entregar um conteúdo seu para qualquer pessoa, ele também pode entregar para aquela pessoa que só vai visualizar seu conteúdo uma vez. Não dá para criar um relacionamento de acordo com os formatos do TikTok, de acordo com a maneira como, o mecanismo por trás da plataforma. Então, normalmente nós estamos falando ali de conteúdos rasos para conexões mais rasas, e se eu quiser que essa pessoa entenda de fato, por exemplo, o que eu vendo, eu preciso tirar ela do TikTok e levar ela para o Instagram obrigatoriamente. Porque a partir do Instagram, ela tá mapeando ali as minhas conexões. Então, crio um topo de funil com o TikTok e amadureço o meu lead dentro desse funil no Instagram. Vamos lá. Sistema de recomendação. O TikTok ele é um sistema de recomendação, não uma rede social. O conteúdo é entregue não com base em seguidores, mas em interesses inferidos pelo comportamento anterior do usuário. Isso significa que esse algoritmo sempre vai priorizar o conteúdo que provavelmente você vai gostar, independentemente de quem postou. Fora isso que nós acabamos de comentar, existem algumas métricas que nós vamos falar também sobre, que conseguem trazer clareza para o TikTok em relação a qual conteúdo é relevante e não. Algumas dessas métricas são: se você interage alguns minutos antes com um conteúdo que faça sentido para você e na sequência você poste um conteúdo que tenha um interesse conectado, que tenha um interesse parecido. Ele consegue mapear isso pela quantidade de skips que você dá. Então, você tá ali passando, você não parou num vídeo, ele não consegue mapear que você tem um interesse. Ele sempre vai tentar te entregar outras e outras e outras coisas até que você fique em algum conteúdo e aí ele vai começar a mapear tudo de novo. Então, é uma rede, é um sistema de recomendação que ele está sempre trabalhando. Não existe um algoritmo formatado para um ou para outro. Não existe um comportamento de conta. Existe um comportamento do dia daquele usuário, do último hábito daquele usuário. Plataforma de performance algorítmica. Então, nós temos alguns detalhes aqui. O algoritmo ele escolhe centenas de vídeos com base no histórico, interesses e contexto. Nós temos o ranking, né, que é uma rede neural profunda que analisa engajamentos anteriores, como watch time, likes, skips, para ordenar o que será mostrado. Retenção e watch time. Se um vídeo for assistido até o final ou repetido, ele é automaticamente classificado como mais relevante para perfis similares e será mais distribuído. Um exemplo prático. Se hoje qualquer um de vocês interagir com qualquer pessoa, qualquer influenciador da perfumaria, obrigatoriamente, algum dos próximos 2 ou 3 vídeos será o vídeo do Miguel. Por quê? Quando a pessoa produz um conteúdo, você acaba engajando com aquele conteúdo, você não leva só aquele conteúdo pra frente. O TikTok entende que você está interessado naquele tema, então ele pega os perfis mais relevantes e ele começa a te entregar conteúdos desses outros perfis também. Ou seja, se um influenciador dá muito certo no TikTok, o pool de influenciadores desse mesmo tema muito provavelmente também vão ganhar essa força, vão conseguir surfar essa onda, tá? O ranking. Como que ele faz esse mapeamento, né? Esse ranking interno do que é relevante e do que não é relevante? Tempo de tela, ou seja, quanto tempo a pessoa passou consumindo aquele conteúdo, quantidade de likes e os skips, que são essa passagem. Quanto menos skips tiver no seu conteúdo, mais efetivo ele se torna para a plataforma. E aí, falando sobre retenção, né, e tempo de tela, se esse conteúdo ele for assistido até o final, ou, não sei se vocês já viram aqueles vídeos que você não sabe se ele começa ou se ele tá terminando, e aí parece um loop e você assistiu 70 vezes aquele mesmo conteúdo. Esse formato de vídeo é um dos que mais performam dentro do TikTok, porque a pessoa não sabe onde ele começou e onde ele terminou. Então sempre dá essa impressão de que ela tá caminhando pra frente, quando na verdade ela tá repetindo. Para a pessoa, para o criador de conteúdo, isso é excepcional, porque ele não consegue ele não precisa de muita coisa para convencer a pessoa. É uma jogada muito simples, conectar o fim com o início. E ele consegue performar muito melhor a sua conta através de conteúdos como esse. Até aqui alguém tem alguma pergunta? Posso seguir? Fechou.
TikTok usa a inferência emocional para adaptar o feed. Então, o que ele mapeia? Ele mapeia todas as suas emoções latentes, ou seja, o algoritmo ele aprende emoções latentes com base nos seus padrões de comportamento. Por exemplo, assistir vídeos tristes até o fim vai te trazer mais conteúdo emocional dentro do feed, obrigatoriamente. Então, por exemplo, se eu... Vou dar um exemplo prático aqui, uma coisa muito relevante da minha infância. Eu era aquela pessoa que gostava de assistir clipe do Evanescence, da Avril Lavigne, sabe? Essa parada mais melancólica, me imaginar lá no banheiro chorando e tal. Exatamente isso. Ele consegue mapear exatamente esse nosso perfil, esse nosso sentimento. Então, os conteúdos são adaptados por isso. Se o TikTok fosse a Mix TV na minha vida, e eu consumisse muito conteúdo da Avril Lavigne, muitos vídeos do Evanescence, enfim, a única coisa que apareceria no meu feed, obviamente, seriam assuntos e temas relacionados a esse meu interesse primário. Então, imaginem que o TikTok consegue mapear aquilo que nós estamos sentindo. E isso acontece em uma velocidade muito, muito, muito rápida. Por quê? Às vezes, eu tenho um determinado horário ali que eu gosto mais de consumir um determinado conteúdo. Em outro horário, eu gosto de consumir um outro tipo de conteúdo. Exemplo, de sexta-feira, normalmente as pessoas costumam fazer o quê? Ir pra balada, procurar um barzinho, etc e tal. Então, se nós sabemos que o TikTok funciona como uma rede de pesquisas também, as pessoas estão pesquisando esses estabelecimentos lá dentro. Então, eu tenho um comportamento do usuário em um dia e horário. Se esse usuário entrar na próxima sexta-feira, nesse mesmo dia e horário no TikTok dele, o mesmo conteúdo da semana passada estará sendo apresentado. Porque foi um comportamento dele que ele mapeou. Outro ponto, outro exemplo para vocês. Se vocês entrarem hoje no TikTok, hoje à noite, darem uma busca lá em conteúdos sobre higiene do sono, que te tragam mais essa rotina de skincare, essa rotina noturna, amanhã, quando vocês entrarem no TikTok, no mesmo horário, o mesmo conteúdo vai aparecer para vocês. Porque ele começa a criar esse padrão. Vamos lá. Menos estímulos. Quando os vídeos têm muitos estímulos simultâneos, como por exemplo, efeitos visuais, áudios sobrepostos, cortes rápidos, a retenção pode cair por sobrecarga cognitiva. Conteúdos mais simples e bem direcionados têm maior taxa de finalização e memorização, aumentando o score algorítmico. O que isso quer dizer na prática? Há uns 2 anos atrás, nós vivíamos uma temporada, nós vivíamos uma época em que o que fazia mais sentido... O que fazia mais sentido eram aqueles vídeos super produzidos, com efeito de cinema, com aquelas transições maravilhosas e tudo mais. De um ano pra cá, nós, de uma maneira geral, passamos a consumir mais conteúdo classificado hoje dentro das plataformas como lo-fi, né? Lo-fi é um conceito de vídeos mais simples, com cortes mais secos, sem perder a qualidade da imagem, a qualidade do áudio, que são prezados em todas as plataformas, mas de uma maneira geral são conteúdos que dão menos trabalho de produzir. E o TikTok, ele quer que nós sejamos o mais orgânico possível nessa produção de conteúdo. Então, ali não tem vez. Se uma pessoa vem com conteúdo muito produzido, a chance de ela gerar uma sobrecarga cognitiva, sabe? Aquilo que eu não estou esperando isso ao usar o TikTok, eu não estou acostumada a ver esse tipo de edição ou esse tanto de cores, enfim. Considerando a capacidade do usuário e o conforto do usuário ao consumir aquele conteúdo, ele deixa de entregar. Fechado? Todos na mesma página? Beleza. O TikTok é o novo YouTube vertical. E o que isso impacta no seu conteúdo? Primeiro, os usuários dizem que usam o TikTok para aprender algo novo ou pesquisar sobre um tema. Então, ele se tornou uma plataforma de aprendizado. Se eu não me engano, hoje nós temos, entre os usuários do YouTube e do TikTok, cerca de 78% dos usuários eles já fazem a pesquisa primeiro no TikTok e depois eles vão para o YouTube. Por quê? O YouTube, nós estamos falando de conteúdos que são mais longos, né? Então, um vídeo curto no YouTube, ele tem 6 minutos, 8 minutos. Um vídeo longo no TikTok, ele tem 2 minutos. Então, considerando principalmente que a gente tem uma geração aí que tá vindo, dos adolescentes e tudo mais, que é uma geração que gosta de aprender com uma determinada velocidade, eles preferem pesquisar aí a grande massa no TikTok ao invés do YouTube. Porém, todavia, entretanto, aqui tem um insight muito interessante para nós. Se nós já sabemos que um conteúdo performaria muito bem no YouTube, por exemplo, ele provavelmente, claro que com as suas devidas adaptações, funcionaria muito bem também no TikTok.
Se nós sabemos que funciona como uma rede de buscas e o que está no YouTube vem sendo substituído nas suas pesquisas pelo TikTok, os usuários preferem pesquisar no TikTok, não tem uma outra saída. Tanto que se vocês observarem, nos últimos tempos, tanto o TikTok quanto o Instagram aumentaram o tempo disponível para você produzir um conteúdo. Antigamente, os nossos Reels, primeiro veio o IGTV, depois o IGTV morreu no Instagram, veio na sequência o Reel, com 90 segundos. Hoje nós já estamos falando de Reels de 3 minutos. Dentro do TikTok, eles passaram também a se estender, sabendo que esses conteúdos mais longos estavam performando também. Com esse aumento de tempo de visualização, de oportunidade de visualização, muitas pessoas deixam de postar lá no YouTube e passam a postar só no TikTok. Quais são os prós e contras disso? O YouTube você monetiza para sempre, né? Então, um vídeo que você posta no YouTube, se o seu canal for monetizado, você vai ganhando por visualizações o resto da vida. O TikTok já não, ele não tem toda essa entrega e também não é a principal referência em remuneração. Retenção longa importa mais que likes. No Instagram, a métrica central ainda é o engajamento clássico, curtidas, salvamentos e directs. No TikTok, retenção é o fator decisivo. Quais são as categorias de conteúdo que mais performam? O How To, que é muito utilizado no YouTube, né, que é o como fazer XPTO coisa. Review de produto, rotinas e bastidores, opiniões sobre marcas e serviços e depoimentos reais, tipo vlog curto, tá? Então, esses aqui são os formatos de conteúdo que mais performam hoje dentro da plataforma. Estratégias para o TikTok. Quais são os erros comuns que as pessoas cometem no TikTok? Fazer vídeos como se fossem Reels, apostar só em trends visuais, mostrar o produto, mas não explicar, e se preocupar com a estética antes da estrutura. Que é o famoso, às vezes fico muito preso em fazer muito bonito e acabo me perdendo na estratégia. Então é o que eu sempre falo, inclusive pro Paulinho, às vezes não, aquela arte bonita, aquela super produção, não vendem tanto quanto algo que é mais orgânico, que parece que foi feito ali na hora, né? Estratégias eficazes no TikTok. Tratar cada vídeo de forma única, ou seja, cada vídeo precisa ter um gancho, uma entrega e um fechamento. Ou seja, captei a atenção, entreguei aquilo que estava sendo proposto no meu gancho e fechei a minha ideia. Como se fosse literalmente uma história, tá? Criar séries, tutoriais e vídeos por temas. Então, não sei se vocês já viram, mas tem muita gente que pega um tema específico ou que pega algo específico que vá fazer ali e constrói a parte 1, 2, 3 e 4. Isso faz com que a gente consuma muito mais conteúdo dessa pessoa, porque a gente fica curioso para ver a parte 2, para ver a parte 3, enfim, fica nessa expectativa, né? Então, esse tipo de conteúdo também tende a entregar muito mais. Os tutoriais, que é o famoso how to ali, né? Como fazer alguma coisa, enfim, mostrar ali no dia a dia e assim, coisas básicas. Tem gente que faz vídeo ensinando a fritar um ovo, com detalhes. Então, assim, qualquer tipo de conteúdo ali tem uma chance bacana de performar. Educar, contar histórias e resolver uma dúvida da persona. Focar na clareza, som e storytelling rápido. O som, dentro do TikTok, a gente vai entender um pouquinho aqui pra frente, ele tem um papel fundamental no ranqueamento de um conteúdo. Como que nós fazemos para aproveitar o algoritmo? Usar loops invisíveis, que é aquele vídeo que você não sabe como começa e quando ele termina, e você fica rodando ali nele. Atenção nos primeiros 1.2 segundos. Dentro do Instagram, a decisão de uma pessoa de ficar ou não dentro do teu conteúdo leva aí algo em torno de 3 segundos. Dentro do TikTok, esse tempo cai para 1.2 segundos. Então é muito pouco tempo para você reter a atenção da pessoa. Não dá tempo de você falar alguma coisa, não dá tempo de você trazer uma headline de impacto. Mas dá tempo de você trazer algo visualmente que quebre o padrão do feed da pessoa e que, de fato, capte ali a atenção dela, tá? E aqui, uma métrica importante que é justamente a questão do som. O TikTok, ele prioriza vídeos com som, com áudio claro, direto, sem música cobrindo a voz, tá? E que esteja em um lugar sem nenhum eco, sem nenhum ruído no fundo e, de preferência, com o microfonezinho, tá? Por quê? Inclusive, os vídeos que tem narração funcionam muito bem, tá? Aqueles vlogs que a pessoa vai narrando por cima. Por quê? Existe um algoritmo dentro do TikTok que ele faz o seguinte. Quando você faz o upload do vídeo, ele debuga aquele vídeo. Então, ele separa aquele vídeo em várias partezinhas.
é como se ele pegasse cada elemento e começasse a ranquear. Então, você subiu o vídeo. Um algoritmo vai pescar a qualidade da sua imagem, ele vai estudar ali todos os frames para ver se você está cumprindo ali todas as normas da plataforma. Um outro algoritmo vai buscar as suas falas, e aí quando você coloca um áudio por detrás da sua fala, isso impede que ele faça essa tradução. Então ele pega todo o seu áudio, joga num decodificador e passa para texto. Quando ele passa para texto, ele fala assim, ó, esse vídeo aqui, o Miguel tá falando sobre perfume. Como que ele sabe que o Miguel tá falando sobre perfume? Porque ele viu no frame e ele viu dentro das falas do Miguel no vídeo. E aí ele vai começar a pegar algumas dessas palavras e casar com interesses da audiência. Ou seja, se ele falar de look e de roupa, de look e de perfume, ele tem pelo menos 2 chances de atingir um público maior. Por quê? O TikTok vai buscar a galera que se interessa por roupa e vai buscar a galera que se interessa por perfume. E assim sucessivamente. Quando nós fazemos o upload de um vídeo na plataforma que impede esse debug por parte deles, a gente acaba comprometendo a própria performance da plataforma. Então o que ele faz? Putz, isso daqui tá muito difícil. Eu não tô entendendo nada, mas é a música ou é a fala da pessoa? Isso dificulta muito, 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 muito essa passagem. Idem quando nós temos uma imagem ruim. Quando você tem uma cena ruim que ele vai debugar e pegar ali os frames para ver o que de fato você está fazendo, se passa por todas as políticas ou não, em uma prévia, se a sua imagem não é clara, você tem um grande problema ali também, porque ele não vai conseguir interpretar e ele vai falar, ó, se eu tenho dúvidas em relação a isso daqui, eu simplesmente não vou entregar. Dividir o conteúdo em episódios funciona muito. Palavras-chave faladas para o ranking, que é justamente isso que eu comentei com vocês, né? O TikTok ele transcreve o seu áudio e usa isso como critério de entrega. Um exemplo de conteúdo aqui que faz muito sentido. Se você é MEI e não sabe como emitir uma nota fiscal, eu posso pegar a galera que é MEI e posso pegar a galera que eventualmente tenha dúvidas em relação a emitir uma nota fiscal. O que eu trouxer depois disso é um plus. E essa frase falada dentro do vídeo faz muito mais sentido do que às vezes ela na própria legenda. Tanto que aqui, um dos principais insights é justamente legendas fixas, que mantêm o olhar preso ao vídeo e aumentam a taxa de retenção, especialmente quando o conteúdo é falado. Legenda fixa, na verdade, é aquela headline que a gente coloca no vídeo que a gente não vai mudando, né? Fica só aquele tópico ali do que está sendo falado. Eu costumo fazer muito isso nos meus conteúdos no Instagram e eu sinto que realmente tem uma diferenciação. Porque eu trago ali o tema retém a pessoa e ela fica ouvindo ali o que está sendo falado. Incentivar comentários que gerem conversa. Vídeos com comentários que geram respostas, não só elogios rápidos, indicam maior envolvimento cognitivo. Tem aqui algo muito polêmico que eu vou contar pra vocês, que é o seguinte. As plataformas, elas não sabem se os conteúdos são positivos ou negativos. Elas só sabem que os comentários ali existem, né? Então ela não sabe se é um engajamento de um hater ou um engajamento de um fã. Mas ela entende que todo conteúdo que tem um alto volume de engajamento nesse sentido, que as pessoas se sentem à vontade em comentar, elas se sentem instigadas a isso, são conteúdos mais relevantes. Então, por exemplo, os sites de fofoca, os perfis de fofoca, eles têm um alcance gigantesco e eles incentivam essas polêmicas justamente para se tornarem mais relevantes para o algoritmo. Como o algoritmo não sabe se aquilo está vindo de um fã ou de um hater, o que vier é lucro. E aí, por exemplo, o post da galera da política, por exemplo, vai um xingar o outro vai defender o outro, tá todo mundo contra o que tá ali no post, mas, enfim, gerou-se um debate e todo debate é muito bem-vindo nos comentários. Engaje silenciosamente antes de publicar. Interagir com vídeos semelhantes ao seu 15 a 30 minutos antes de postar ensina o algoritmo qual público você quer atingir. Então, isso daqui também é um hackzinho que a gente já havia comentado um pouquinho antes. Se for utilizar a estratégia de episódios, a gente precisa sempre pensar em dividir esse conteúdo, né? E nomear ele claramente, ou seja, entre um conteúdo e outro eu não mudo o título do conteúdo. Eu apenas coloco conteúdo XPTO parte 1, conteúdo XPTO parte 2. Técnicas que ativam o algoritmo. Então, engajamento inicial, falando ali do loop invisível, o gancho de até 2 minutos, um áudio limpo, a estrutura de conteúdo que nós comentamos, comportamento, decisão de continuar assistindo, nós temos a questão da retenção sequencial e repetição, tempo de tela e foco visual, interação profunda e tempo de feed e sinalização comportamental para entrega inicial. Mesma coisa que nós fazemos, por exemplo, no Instagram. Subi um vídeo agora.
Se as pessoas não comentarem nos primeiros minutos de postagem, a chance desse conteúdo flopar é gigante. No TikTok funciona da mesma forma. Existe uma entrega inicial. Se tudo estiver ok, ele fez a entrega inicial para qualquer que seja o público e as pessoas passaram a interagir nos primeiros segundos, ele classifica como relevante. Para ajudar na retenção, esse pré-engajamento, que é justamente pegar vídeos ali, conteúdos que sejam semelhantes ao que você vai postar, ajuda a ativar essa questão dos interesses do algoritmo. Replays automáticos e a clareza e classificação temática, que aqui engloba tudo que nós comentamos até agora. Quantidade e frequência afetam a entrega? Sim, mas o mais importante é a consistência e a clareza do conteúdo. A frequência deve ser sustentável para manter a qualidade. O algoritmo valoriza perfis que mantêm um padrão de entrega e boas taxas de retenção. Ou seja, não importa se você posta um conteúdo hoje e ele bate 2 milhões de visualizações e amanhã você postar um conteúdo que não tem nada a ver com esse primeiro conteúdo, que vai gerar ali 1000 visualizações, que você não tem uma média, você não tem uma métrica. O TikTok, ele prefere que você faça 20 vídeos mantendo 100 mil visualizações do que você despontar um efetivamente do outro, tá? Sempre que for criar conteúdo, pensando em conteúdos que engajam, pensem sempre em humanização, autenticidade e criatividade como força de alcance, participação em tendências e desafios, que são as nossas famosas trends, uso estratégico de recursos de edição. Dentro do próprio TikTok tem alguns recursos de edição que vocês podem favorecer, inclusive, assim como o Edits do Instagram. O próprio Adam Mosseri, né, que é o CEO do Instagram, ele trouxe dentro de uma das suas falas um pequeno trecho em que ele fala assim: olha, não vou te falar que é algo comprovado, mas normalmente quem usa o Edits para levar o seu conteúdo para o Instagram tem um alcance maior. E uma curiosidade, eu fiz isso nos últimos dias para editar os meus stories. E as minhas visualizações, elas aumentaram. Então, por exemplo, eu tenho 125 mil seguidores agora, se não me engano. Eu bati ali umas 7 mil visualizações, 8 mil visualizações num dia muito bom. Hoje, por exemplo, eu bati 15 mil. Então, existe sim uma diferença na entrega desses conteúdos. Inclusive, já fizemos outros testes aí com outros perfis que também performaram muito bem. Frequência e consistência nas postagens. Valorização da experiência real. O que é a valorização da experiência real? Vamos supor que eu esteja fazendo um unboxing. Vou fazer um unboxing aqui, deixa eu ver. Da minha garrafa. Eu amo essa garrafa, aliás. Fazendo um unboxing da minha garrafa. Fiz, testei junto com vocês, tem alguma coisa que eu não gostei. A minha sinceridade sobre o ponto que eu não gostei vale muito mais do que se eu passar aqui 5 minutos falando pra vocês de todas as qualidades da garrafa. Por quê? A gente quer saber, de fato, qual que é o defeito que aquilo tem, para que a gente consiga se preparar emocionalmente para aquilo. Então, se eu falar para vocês, olha, gente, a garrafa, ela é sensacional, chegou aqui com as minhas iniciais, mas eu tinha expectativa que chegasse em 2 dias, chegou em 7 dias. Já é um ponto para você levar em consideração. Você já vai falar assim, putz, será que tem mais alguma coisa que não vai cumprir ali as minhas expectativas? Eu até posso esperar 7 dias. Vamos ver ali o que a Letícia vai falar mais. Gente, o MagSafe dessa garrafa, ele funciona muito bem. Eu grudo meu celular aqui, o meu celular fica e ele não cai. Mas eu preciso beber água nela, né? E aí quando eu vou beber água, por onde sai a água, eu não achei que é tão bacana. Por quê? Às vezes, isso daqui, literalmente, tá? Fica batendo no meu óculos. Então eu não consigo beber a água assim, porque essa tampa bate no meu óculos. Esse é um ponto. Eu posso falar 1000 maravilhas, mas se eu trouxer um defeito, algo que vocês tenham que prestar atenção, isso é sempre mais valorizado porque é um conteúdo mais natural, tá? Então, fortalecimento da identificação e engajamento emocional sustentável, mesmo com poucos seguidores. Mesmo que você tenha 20 seguidores no TikTok, se forem seguidores assíduos, faz mais sentido do que você cair na lábia aí de comprar seguidores ou algo do tipo, assim como no Instagram. Não eduque antes de entreter. Então, falando ali da escala, né, de importância dos nossos conteúdos na plataforma, o entretenimento está sempre na ponta. Afinal de contas, as pessoas estão nas redes não para comprar alguma coisa e não para necessariamente aprenderem alguma coisa sem que elas estejam pedindo para isso. Então a gente precisa sim trazer o entretenimento, trazer um pouquinho ali da nossa vida, trazer um pouquinho ali de temas comuns do nosso dia a dia para conectar e ganhar esse espaço para fazer a parte de educação. Essa pirâmide aqui, inclusive, a gente pode usar ela como base do da nossa produção de conteúdo dentro do TikTok. Vou entreter com o meu gancho, vou usar a emoção para reter, para poder fazer essa entrega do conteúdo e a educação para fazer o fechamento. Então a gente também pode interpretar dessa maneira.
Se você começar um conteúdo com uma explicação racional, o cérebro desliga antes de absorver. Ninguém quer consumir aquilo que é muito denso de cara. A não ser que seja uma opção da pessoa depois. Eu optei por ficar nesse vídeo para consumir esse conteúdo para aprender, tá? Se você entreter, surpreender ou provocar emoção, o cérebro liga o radar e abre espaço para a informação que você quer aplicar ali para a pessoa, tá? Na prática, você precisa trocar estética por intenção, um tipo de abordagem ineficaz. Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Letícia. Entendem? Sem emoção nenhuma. Agora, uma abordagem eficaz. Se você já saiu do salão odiando o seu cabelo, assiste isso aqui antes de marcar o próximo horário. Quais são os pontos aqui? Toda mulher já foi no salão e voltou com o cabelo do jeito que não queria. Ponto. Não tem ninguém na vida que não fez uma escova na vida e falou assim, que bosta que meu cabelo ficou. Era melhor que eu tivesse lavado meu cabelo em casa e ter feito eu mesma. Toda mulher já passou por isso. Pode ser o melhor cabeleireiro, pode ser que funcione para várias pessoas, mas toda mulher já teve essa experiência. Então é uma headline que casa muito com uma dor do público, uma situação cotidiana e que de fato gera essa curiosidade. Gatilhos de autoridade implícita. Essa francesinha é uma das mais pedidas por aqui. Eu já devo ter feito mais de 80 só esse mês. Um exemplo de uma manicure trazendo. Francesinha é um padrão, né? Nós mulheres com certeza vamos falar o quê? Ué, o que essa francesinha tem de diferente de todas as outras francesinhas? Né? Não tem muito sentido. Não, ok. Sua chamada termina em 15 minutos. E Natália, a gente vai precisar gerar outro link, minha amiga. 15 minutos não vai dar pra mim. Mas a gente gera e manda pro pessoal. Então não tem sentido as pessoas não se sentirem atraídas por esse tipo de headline, tá? Nos bastidores da minha empresa a gente faz assim. Então imaginem que hoje eu gravo um conteúdo falando sobre isso que a gente tá fazendo aqui com os colaboradores, com a galera. Certamente, quem conhece ou conhece o Miguel e sabe que a gente tem uma empresa quer entender um pouquinho mais sobre os bastidores. Bastidores mais imperfeição é igual a conexão. Então, mostre suas falhas ou vulnerabilidades, traga a sua rotina real, use falas naturais, sem um roteiro engessado. E um exemplo aqui é, a real é que eu tô cansada, mas mesmo assim eu levantei hoje às 5h30 da manhã pra ir pra academia, porque senão não ia dar tempo. Entendem? Então, uma fala natural com palavras que, de fato, elas casem com quem você é. Opa. Elementos de conexão nós já falamos. Teorias de engajamento. Isso daqui eu vou mandar para vocês depois lá na comunidade, para vocês entenderem e pesquisarem mais sobre. Mas nós temos a teoria da autoverificação, né? As pessoas se conectam com conteúdos que mais reforçam a sua identidade. Então, por exemplo, se você escolhe roupa pelo que ela faz você sentir e não só pelo look, esse vídeo é para você. Quem nunca colocou uma roupa que se sentiu incrível? Ou seja, se o look, ele reflete quem eu sou, e eu tenho essa questão de me conectar com coisas que reforcem a minha identidade, estou fazendo parte de uma comunidade quase que automaticamente. Então, a gente tende a consumir esse tipo de conteúdo com mais frequência. Teoria do alívio. Histórias de superação geram mais retenção do que estética perfeita. Isso a gente pode ver ali de uma maneira muito comum na televisão. Então, por exemplo, como que, se vocês olharem para os pilares ali do que fez o Luciano Huck, por exemplo, crescer, ou o Faustão crescer, e que agora a CIMED está embarcando, por exemplo, nessa mesma tendência. Lar docilar, a transformação do lar de uma família, aquele que imita o sócio, que é quando ele pega um estabelecimento do zero, um restaurante do zero, leva lá o jacan e causa uma transformação no lugar, uma história real, com pessoas reais. Não tem uma estética perfeita, né? Ou, por exemplo, o Lata Velha. Todo mundo adora acompanhar uma história daquela, não tem como, todo mundo gosta desse tipo de coisa. Disfluência cognitiva. O cérebro presta mais atenção quando você precisa pensar um pouco mais. Então, por exemplo, você usaria isso num date ou numa reunião com um investidor? Você cria um dilema visual para a pessoa e uma pergunta inesperada que obrigatoriamente vai gerar comentários e que obrigatoriamente a pessoa vai precisar consumir o seu conteúdo para entender do que está sendo falado. Esses são os nossos conceitos fundamentais. E crie formatos próprios adaptados de outros nichos. Muitas vezes a gente se prende muito ao que o nosso nicho está fazendo. Então, se eu for trazer para vocês o que gestores de tráfego estão fazendo dentro do TikTok, vai ser uma lástima. Agora, se eu conseguir trazer um conteúdo de um médico adaptado com a minha fala para o meu nicho, faz muito mais sentido e é muito mais inovador do que se eu simplesmente copiar alguém, né? Então, o nosso insight aqui é observe, transforme e adapte. Não copie, adapte.
Transformando sua presença no TikTok em vendas, visibilidade e autoridade. Em 2024, o TikTok Shop ele já movimentou cerca de 1 bi em vendas mensais, tá? Então é muita grana. E não é 1 bi de reais, é 1 bi de dólares, tá? A Peluise gerou mais de 2 milhões de dólares em vendas no TikTok Shop em apenas 12 horas ao vivo. Em uma live, na verdade. Foi uma live ali de teste, né? Foi uma das primeiras contas a receber esse recurso e conseguiu aí alavancar demais através da plataforma. Isso daqui eu vou compartilhar com vocês porque é justamente o lado da apresentação que eu trago que dá mais foco no TikTok Shop. Então, para que a gente não deixe muito extensa a aula aqui, eu vou passar um pouco mais rapidinho, tá? Vamos lá. Existe um método, um modelo chamado MAP, que é justamente a motivação que compara o desejo emocional de agir que pode ser ativado por prazer versus dor. Por exemplo, se você fizer isso, você continua. Se você não fizer isso, você vai continuar frustrado. A gente usa muito isso como gatilhos de copy. Esperança versus medo, que isso pode ser uma virada de chave na sua vida. E aceitação social, você também é desse tipo de pessoa? Por exemplo, eu ontem postei nos meus stories, criei um dilema. Você é o tipo de pessoa que você perde o seu carro no estacionamento do shopping? Porque eu sou. Então, assim, algo que é completamente inofensivo aos nossos olhos, consegue criar uma conexão genuína com as pessoas. Naturalmente, dentro desse modelo de conteúdo, nós temos a habilidade. Então, é intuitivo? Precisa de esforço? É acessível ou parece complexo? O quão fácil é fazer o que você está pedindo? Sempre pensar em gancho, valor e ação, tá? E o gatilho, que pode ser acionado através do visual, como um botão, uma seta, uma legenda chamando, como CTA. O verbal, que é uma fala no vídeo, me chama no direct ou comenta aqui embaixo. O emocional, que é a história que gera a necessidade de resposta, tá? O estímulo que ativa a ação no momento certo. Trouxe aqui alguns modelos que eu vou compartilhar com vocês, principalmente para o TikTok Shop e para o mercado de serviços. Aqui eu não estou falando muito sobre creators, tá? Existe um outro modelo chamado Ishi que a gente pode aplicar no TikTok, mas que ele é muito voltado para o TikTok Shop. Estratégias de conteúdos que vendem, tá? Seja qual for seu produto ou serviço, foque em benefícios imediatos do seu produto ou serviço. Vende melhor do que prometer resultados vagos como melhore seu estilo ao longo do tempo. Então trazer ali, por exemplo, se você fizer isso hoje, você sai com esse resultado, mesmo que seja uma pequena conquista, tá? Similaridade, mostre pessoas comuns usando seus produtos. Então, por exemplo, essa é a Dani, mãe de 2, autônoma e cliente da nossa loja desde o início. Hoje ela escolheu esse look para uma entrevista de emprego. Pessoas normais fazendo coisas normais usando seu produto ou serviço, tá? Teoria do framing. A forma como você apresenta uma oferta muda totalmente a percepção do valor, mesmo com o mesmo conteúdo. Ao invés de uma camiseta 100% algodão por R$ 89, utilize. Essa é a peça que você vai usar 52 vezes no ano e dá menos de R$ 1,80 por uso. Conforto não precisa ser caro. A gente consegue trazer o mesmo produto com ofertas diferentes, tá? Prender a atenção propositalmente, a gente já falou bastante sobre isso, eu vou mandar isso aqui também para vocês. Sempre que forem criar no TikTok, vamos pensar em criar como influenciadores e não como marca. Falar de igual para igual, fale olhando no olho, mostre a sua rotina, bastidores e bastidores reais principalmente, pareça gente e não uma vitrine. O quanto mais orgânico o seu conteúdo for dentro do TikTok, mais performance você tem. Antecipe objeções de maneira leve. Então, dentro dos seus conteúdos, sutilmente utilize isso. Ao invés de esperar o cliente levantar a dúvida, a gente já começa a contornar essa objeção antes. Então, esse tecido é leve, mas não marca nadinha. Eu também me preocupo com isso. Primeira coisa que uma mulher, quando vai comprar uma roupa de academia, ela quer saber se vai ficar transparente ou se vai marcar muito alguma coisa ali que ela não deseja. Então, se a gente conseguir trazer isso para dentro do conteúdo, faz muito mais sentido do que esperar essa pergunta. Se você pensa que vai sujar fácil, olha o que eu faço aqui. Imagina uma roupa branca. Ou, sei lá, uma capa de sofá branca que você esteja paquerando. Se for fácil de limpar e a pessoa mostrar pra você, evita que você tenha que perguntar. O que dá mais trabalho, esperar uma resposta. Enfim, acho que vocês conseguiram entender ali o conceito. Abrir discussões e oferecer o seu produto depois. Então, primeiro, foca num tema universal, em uma situação que a pessoa poderia passar, dê um exemplo e depois apresente a solução. Apresente como o seu serviço ou o seu produto resolveria aquilo.
Aqui eu vou deixar para vocês estudarem um pouquinho mais, para vocês entenderem como estruturar um perfil, como ter clareza ali no detalhe em relação aos conteúdos que devem ser postados, porque tem vários detalhes aqui que devem ser explorados. A gente precisa sempre pensar em adotar uma personalidade de marca adaptada do TikTok, porque a pessoa que te compra lá no Instagram, com aquele modelo do Instagram, não será a mesma pessoa que vai comprar ali o seu peixe, comprar a sua fala dentro do TikTok. São personas diferentes, com públicos diferentes, ou seja, você precisa adaptar a sua fala, adaptar a sua marca em plataformas diferentes, com estratégias completamente diferentes, tá? Entre em conversas culturais, não só em trends, então foque sempre em pegar ali alguns conteúdos que já estão mais engajados, alguns temas universais dentro da plataforma que você pode adaptar aquele tema da massa para o seu conteúdo, justamente para que a gente consiga aproveitar o hype ali de outros conteúdos que também performam muito bem sobre esses determinados temas, tá bom? Traduza o seu diferencial em cenas e não em slogans, que vai muito da personalidade propriamente dita ali do que você está trazendo. Unboxing como estratégia de venda, principalmente para quem vende produto, funciona muito bem, como não é a maior parte aqui, né? O caso da maior parte da galera aqui. Mas existe uma estratégia de ativação que nós podemos trazer, por exemplo, vou fazer um evento, ou o meu cliente ele recebe isso quando ele fecha comigo, ou eu mandei isso daqui para o meu cliente no aniversário dele, enfim, esses pequenos temas eles conseguem também dentro do unboxing, serem utilizados com muita facilidade. Nath, eu acho que nem vai precisar, porque eu tô terminando aqui. Eu vou só comentar sobre um ponto, não sei quanto tempo que a gente tem aqui. Uns 2 minutinhos? 3? Ótimo. Só pra gente finalizar aqui e não ficar tomando muito tempo de vocês também, o desejo gerado, ele funciona no TikTok. E a profundidade daquele desejo é trabalhado dentro do Instagram. Ou seja, prefira o TikTok para gerar esse desejo no público, para atrair as pessoas para o seu Instagram. Você não precisa ficar vendendo toda hora no TikTok, você só precisa entreter a pessoa a ponto de fazer com que ela saia do TikTok e que ela passe a consumir o seu conteúdo no Instagram. E aí você já vem com novos formatos, com mais profundidade, com mais estratégia, tá bom? Ponto muito importante também. Aqui existe um funil de conteúdo. O que você vai fazer depois de ter postado um vídeo dentro do TikTok? Então, deixar ele performar de 3 a 5 dias, teste o tema do conteúdo no TikTok, regrave o que funcionou para o Instagram. E aí, o futuro do marketing não é só digital, é criativo, ágil e autêntico. O TikTok é o palco onde isso acontece em tempo real, tá? Então, eu acredito fortemente que muito mais do que estratégia, muito mais do que um molde, muito mais do que roteiro, o que vinga hoje em dia é realmente sermos nós mesmos de uma maneira autêntica, de uma maneira criativa e principalmente acompanhando a velocidade aí das plataformas. Fechado?